Hoje saiu a notícia que não foi desmentida, né? Também não foi ainda confirmada oficialmente, mas é fato, é notícia. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, né, que foi indicado por Jair Bolsonaro, foi ministro da Justiça de Bolsonaro, se associou ao ex-ministro da Educação brasileiro, Vitor Godoy, né, que foi o último ministro da Educação do Bolsonaro, que sucedeu ao demitido Milton Ribeiro, que saiu do governo no auge daquele escândalo dos pastores que se reuniam no MEC, que tinham sala no MEC, que faziam agendas no MEC e que recebiam barras de ouro em troca da liberação de emendas com o orçamento do MEC. Godoy, que não apurou o caso, o novo sócio do André Mendonça, e dificultou, ao contrário, as apurações, estava presente como ministro da Educação na reunião do golpe, naquela reunião do dia 5 de julho de 2022 com o Bolsonaro. Né? E o instituto que o André Mendonça e o Vitor Godoy farão, né, será dedicado a fazer palestras e eventos sobre governança. Tereza Mário Marcum, um ministro do Supremo, está montando uma empresa em sociedade com um subscritor, afinal de contas, do golpe contra a democracia proposto pelo ex-presidente da República e que está sendo investigado no STF. Isso é normal? Né? Queria ouvi-los começando pelo Mário, que está coçando a cabeça. É uma história muito complicada essa, não é? Aí tem alguma coisa aí não está batendo, né? Esse sujeito estava na reunião do dia 5 de julho, que incrível, e está aí agora fazendo uma... Bom, esse sujeito é investigado, não é? Ou é potencialmente investigado, está montando... Potencialmente investigado, né? Está montando uma empresa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, os dois são sócios de contrato passado e tudo, Isso. Muito estranho, muito estranho. É inacreditável, né? Não é? Muito estranho. E o ministro acaba dando, como é que eu posso dizer, aso para quem quer cassação de ministro do Supremo. Você já viu impeachment do ministro do Supremo? Esse tipo de coisa. É a turma dele que quer isso. Exatamente. É inacreditável. Que situação. Dando sopa para o azar, né? Há um problema que nós temos vivido recentemente, eu acho, que é o protagonismo e a visibilidade dos ministros do Supremo. Né? E alguns nesses termos, há outros ministros que têm outras organizações e coisas que realizam eventos por aí. Não é muito... Eu diria que é o seguinte, no Brasil, todo mundo já falou isso, quer dizer, você sabe a escalação do Supremo e não sabe a escalação da seleção. Né? Isso não é bom. Né? Embora eu acho que o Supremo tenha tido um papel importantíssimo, indiscutivelmente, nos episódios de 2023, né, nas possibilidades da eleição. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos, mas é complicado. E aí é a tal coisa, quer dizer, quanto mais a gente lê as notícias, se surpreende. Eu vou citar um outro exemplo que também vocês já devem ter cansado de falar, mas que para mim é impressionante, que é o fato de que 5,2 mil proprietários de armas distribuídas, né, para os CAC eram gente que tinha uma ficha que não podia ter arma. Quer dizer, ou seja, o roteirista enlouqueceu, né, no Brasil. Exatamente. E aí coisas que você fica pensando, mas será que é verdade? Ou melhor, precisamos pensar um pouco. É muito louco. Vou contar uma que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, por um lado, e tem outra a ver. Conversei ontem com o Mário Prata, nosso escritor, teatrólogo, né, que está morando em São Paulo, morava em Florianópolis, e ele saiu de Florianópolis para São Paulo agora, em 2023, na verdade, no começo de 2023. E ele me contou que uma das razões que levou ele a sair lá de Florianópolis era o fato de que o clima estava tão ruim que no condomínio dele colocaram uma faixa vermelha, uma tarja vermelha, em cima da porta da casa dele. Comunista. Ou seja, uma estrela de Davi. Exatamente. Entendeu? Aí você fala assim, bom, uma sociedade que está com esse clima de intransigência, de exagero, doença. Cada coisa que você fala, e você tem que pensar 20 vezes, primeiro. E segundo, não parece fácil dissolver isso e voltarmos a ter um país normal, né? Em que as pessoas divergem, discordam e brigam e discutem e tal, mas mantém-se a cordialidade. Né? Isso vem num momento péssimo para o Supremo. Acho que não foi só em 23, Marcum, você não estava aqui, mas você acompanha. Com todos os erros que o Supremo possa ter cometido lá atrás, leniência com a Lava Jato, houve tudo isso, mas quem conteve os ímpetos, não só agora na tentativa de golpe, mas ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, né, foi o Supremo. E neste momento, o Supremo está
ali é alvo de uma ofensiva da extrema-direita no Senado, com uma série de projetos que querem limitar poderes, fixar mandato e tal. Aí, quando vem uma iniciativa, vamos chamar assim, como essa, isso alimenta essa ofensiva contra o Supremo que está lá. Mas, se vier até alguma coisa no sentido de estabelecer algumas regras, alguns limites, né? Eu acho até que pode ser bom, porque, olha só, qual é o escudo que esses dois arranjaram, estão usando para poder fazer esse instituto? É o fato de que o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro hoje mais importante do Supremo, ele foi fundador do IDP, né, o Instituto de Direito Público, uma instituição importante, até que faz esses eventos, participa desses eventos aí em Lisboa, né, esses encontros jurídicos. Em algum momento, o Gilmar, pressentindo isso, ele deixou o quadro societário, né, legalmente, ele não é mais dono do IDP, como continuam dizendo, escrevendo por aí. Ele deixou o quadro societário, mas ele é lá um professor, em suma, ele continua sendo a alma do IDP, é o Gilmar, né? Agora, ele não tem sócios bandidos, não há história de banditismo nenhum do IDP, né? É uma instituição respeitável e tal, mas isso, né, serve de escudo para esses outros dois, né, assim, com esse sócio que é um parceiro do golpe. Então. Não, é inacreditável a história, né, Tereza? Um parceiro do golpe, sócio de um ministro do Supremo. Negócio assim. Isso aí, eu acho que isso vai resultar vai alimentar aquela ofensiva lá do Senado e talvez estabelecer alguma coisa assim, no sentido de que o ministro do Supremo não pode ser sócio de instituição privada, né? Talvez venha alguma coisa assim, e ele tem esse escudo. Tá? Não, mas o decano do Supremo também é sócio, então ficou ruim, né? Isso.